Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o período paleolítico. Vou estar apresentando para vocês aqui uns slides, para que nós possamos desempenhar melhor o conteúdo. Vamos lá. Modo de vida no período paleolítico. Esse é o tema da primeira semana. Nós vamos começar com o questionamento. O que significa paleolítico? O paleolítico significa pedra antiga. Nesse período surgiram as primeiras ferramentas e essas ferramentas eram feitas em pedras. Essas ferramentas elas eram feitas de pedras. Eles pegavam uma pedra que fosse mais forte para lapidar outra pedra, formando assim um instrumento, uma arma para que pudesse caçar, para que pudesse cortar a carne, matar o animal. Então, por isso, os historiadores identificaram também esse período como pedra lascada. Esse período ele vai se concentrar na criação de ferramentas através de pedras. Nós vamos ver que nesse período também vai haver a criação do fogo. Então vamos lá. Os exemplos, algumas imagens das pedras, como eles faziam, dos modelos. Lógico que não são aí na íntegra as verdadeiras pedras ou ferramentas criadas daquela época. Vamos lá, a organização. Como eles se organizavam? Os povos dessa época, eles se organizavam em tribos. Nessas tribos variavam a quantidade de pessoas de 20 a 30 pessoas. Vamos lá. Moradia. Eles moravam em cabanas ou em cavernas naturais. E eles também, nesse tempo, ficaram conhecidos como nômades, pelo fato da busca por comida, pela coleta, a caça, faziam com que eles mudassem muito de lugar. Então, essa mudança de lugares, essa mudança, essa trajetória de um lugar para outro, eles ficaram conhecidos como nômades. Mas aqui é a figura, uma imagem, representando a forma que eles viviam, em forma de tribo. Nós podemos observar as cabanas, os povos ali reunidos. Essa parte aqui já tinha o fogo, né? Então eles migravam muito em busca de alimento, para que pudesse ter o alimento. Porque nós vamos ver, observar que em determinados lugares não tinha tanto fornecimento de alimentos, da caça, das raízes, das plantas. Então eles tinham que mudar de fato dali para poder se alimentar. A alimentação. A alimentação, ela era dividida em dois tópicos. A tribo em si, eles se dividiam entre caçadores e coletores. Os caçadores, eles geralmente matavam veados, pescavam peixes, e os coletores coletavam frutas e raízes. Havia essa necessidade, né? Nem sempre eles iriam encontrar animais para que fossem mortos para poder ter uma alimentação, mas raízes e frutas eram achados com mais facilidade. Então, essas pessoas que coletavam as frutas chamadas de coletores, e aqueles que caçam, que vão atrás dos animais, são os caçadores. Esse período também ficou conhecido como período da pedra lascada, né? Como eu falei alguns slides antes, ficou conhecido como pedra lascada, pelo fato da muita utilização das pedras. É uma matéria-prima e nessa época eles usavam muito para criar outros instrumentos. O período paleolítico também foi dividido em 3 fases: inferior, média e superior. Aí nós vamos saber um pouquinho de cada uma delas. Aqui nós vamos ter a fase inferior. Eu escolhi essa imagem e nós vamos focar aqui no instrumento primitivo, né, que eles fizeram na tentativa para fazer fogo. Então, é o seguinte, a fase inferior do período paleolítico, ele vai se destacar quando o homem começa a criar as primeiras ferramentas. Por isso vai ser inferior, porque com o decorrer do tempo, nós vamos ver que eles vão se aperfeiçoando. Então, essa primeira parte, não que seja relevante para o período paleolítico, não. Eles dividiram para que nós possamos entender melhor, né? No caso,
a fase inferior, porque eles ainda estavam aprendendo, eles estavam ainda desenvolvendo as técnicas para criar as ferramentas. Aí nós vamos ter a fase média. Na fase média, houve a descoberta do fogo, né? E nós vamos ver que o fogo ele tem várias utilidades. Né? Com fogo, eles poderiam cozinhar os alimentos, com fogo, eles poderiam assar as carnes dos animais, né? Com fogo, eles poderiam também usar à noite para se aquecer, eles poderiam usar para espantar os predadores, os animais selvagens que, porventura, estivessem ali rodeando o acampamento, a tribo, né? As cavernas. Então, os animais se afugentavam ao ver o fogo. Então, o fogo tinha várias utilidades para eles e foram, assim, uma grande descoberta para que eles pudessem, para que eles tivessem um melhor desenvolvimento de vida. E a fase superior é a fase onde eles já começavam a fazer as artes rupestres, né, que são esses desenhos que nós podemos ver aí na tela. E esses desenhos, interessantes desse desenho, é que eles funcionavam como se fosse um diário, como se eles estivessem contando a vida deles, né, o cotidiano deles. Por quê? Se nós observarmos essa imagem, nós vamos ver eles fazendo o quê? Um flecha, os animais, talvez umas crianças ali brincando, a caça. Então, a maioria, né, dos desenhos rupestres vão relatar a vida diária, a vida cotidiana daqueles povos, que era a caça, que foi a criação do fogo, né, o abatimento de animais. Então, a arte rupestre é isso, são os desenhos feitos em cavernas, né, que relatavam o cotidiano de um determinado povo. E do lado também nós vamos ter na fase superior a criação, o aperfeiçoamento, né? A criação nós vemos na fase inferior, mas na fase superior nós vamos ter o aperfeiçoamento das ferramentas, das armas que foram feitas na fase inferior. Nessa fase já vai ter a criação de agulhas, de anzóis, né? Com agulhas eles poderiam já tecer ali um couro de um animal para fazer uma roupa, uma vestimenta. Com o anzol, eles teriam maior facilidade na pesca. Então, a fase superior foi denominada por essas duas, como que eu posso dizer? Com esses dois movimentos, que seriam, no caso, a criação da arte rupestre, né, os primeiros desenhos feitos por eles, e o aperfeiçoamento das armas feitas, né, pelos pelo homem paleolítico. Vamos lá. O modo de vida, né, como é o tema que nós estamos tratando, no caso agora nós vamos ficar por dentro dos conceitos, né, porque durante esse tempo, durante a realização das atividades, nós vão ser exigidos algum desses conceitos, e é importante que nós sabemos o que significa cada um deles. Então vamos lá. Nômades. Pessoas que não possuem moradia fixa ou vivem mudando com frequência para atender necessidades como, por exemplo, a de se alimentar. Então, o homem paleolítico, ele foi denominado como nômade por esse deslocamento, né? Ele não tinha uma moradia fixa por N motivos, né? Talvez um clima, mas como foi citado aí, principalmente, geralmente, a maioria das vezes, por falta de alimento, então eles iam atrás de um determinado lugar onde teriam maior facilidade essa alimentação. Então, por isso eles foram denominados como nômades, porque eles viviam mudando muito em busca de alimento, em busca de uma melhora de vida, vamos assim dizer. Sedentários, pessoas que possuem moradia fixa, geralmente por terem a habilidade de produzirem sua alimentação. Então, sedentários já vão ser diferentes, é o oposto do nômades. No caso, sedentários são as pessoas que têm uma moradia fixa, como eu e como você. Porque aqui, onde nós moramos, nós temos essa facilidade de ter a nossa alimentação. Né? Então, o ser humano, nós sabemos que nós não sobrevivemos sem alimentos, sem água. Então, naquele tempo, o homem paleolítico, ele necessitava mudar muito em busca desses fatores que são essenciais para a nossa sobrevivência, como água e como alimentação. Tecnologia, conhecimentos que permitem fabricar objetos
modificar o meio ambiente e criar soluções para as necessidades humanas. Então, nós poderíamos pensar, mas tecnologia, naquela época existia tecnologia? Sim, naquela época existia tecnologia, mesmo que uma tecnologia primitiva, mas em vista da nossa tecnologia hoje, mais existia tecnologia. O que o conceito de tecnologia vai nos dizer? Que permitem fabricar objetos, que foi o que houve, né, no período paleolítico, foi a fabricação de ferramentas, de instrumentos que possibilitavam eles matarem animais, cortarem as raízes, as plantas, para que pudessem alimentar. Modificar o meio ambiente. De uma certa forma, eles modificavam o ambiente a partir do momento que eles arrancavam as raízes, a partir do momento que eles coletavam os frutos, a partir do momento que eles matavam os animais. Então, eles, de uma certa forma, também modificavam o ambiente. E também a criações, né, de soluções para as necessidades humanas. Né? Igual, por exemplo, pegar um bambu para poder fazer como se fosse um copo, para pegar o suporte, tendo um suporte para poder pegar água, o anzol, que nós vamos ver no período superior, né, do Paleolítico, que eles criaram o anzol para que tivesse maior facilidade na pesca. Então, tudo isso é considerado tecnologia. Então, no período paleolítico também existia tecnologia, mesmo que em vista da nossa seja uma tecnologia primitiva. Arte rupestre é o último conceito que nós vamos ver, que é o conjunto de desenhos, pinturas e inscrições produzidas pelo homem da pré-história. Esse tipo de arte geralmente era manifestado dentro de cavernas e outras superfícies rochosas. Pode ser encontrado em vários estados do Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Piauí. Por meio do estudo dessa arte, é possível compreender como esses homens desse período viviam. Então, como eu havia dito nos slides passados, a arte rupestre foi uma forma que os homens da pré-história encontraram de contar a sua história. Né? Então, nós vamos encontrar nas paredes de algumas cavernas, como foi citado em Minas Gerais, aqui em Minas, na Bahia, no Piauí, alguns desses desenhos que vai retratar, né, a vida mesmo cotidiana desse povo. Agora nós vamos ver alguns exemplos das artes, né, que são, se nós podemos reparar aí, parece ter uma semelhança muito parecida com peixes, esse desenho, e esse outro desenho aí que vai mostrar eles caçando, umas crianças brincando ali. Então, realmente, ele vai demonstrar a vida cotidiana do homem da pré-história. Agora, nós vamos passar para a parte das atividades. Eu espero que tenha sido esclarecedor, né, essa questão do período paleolítico, que também é conhecido como Pedra Lascada, e nós entendemos que ele teve esse nome pelo fato de ter muito envolvimento, né, de pedras realmente, literalmente, nesse período, que foram as ferramentas e tudo que eles conquistaram através dessa matéria-prima. Também teve o descobrimento do fogo, né, que foi de suma importância, e também houve a criação da arte, né, que nós sabemos que com o tempo ela foi se aperfeiçoando e nós temos hoje vários tipos de arte, mas tudo começou com a arte rupestre. Então vamos lá. Atividades. Sobre o período paleolítico, respondo as questões. Eu vou explicar cada uma das questões e espero que, né, dê para vocês entenderem e realizar a atividade. Letra A. Como os povos que viveram no período da Pedra Lascada não dominavam a tecnologia de produção de alimentos, prestem bem atenção. Não dominava a tecnologia de produção de alimentos, não que lá não tivesse tecnologia. Eles não dominavam a produção, que seria o quê? Uma plantação de um determinado vegetal, ou o processamento do arroz, do feijão, igual nós temos hoje, tá ok? Eles tinham que viver se deslocando em busca de alternativas para a sua sobrevivência. Em função desse fato, como ficaram conhecidos? Como eles ficaram conhecidos por esse deslocamento, por essa mudança de lugar para lugar, como eles ficaram conhecidos? Nós falamos também na videoaula. Letra B. Para a prática da caça e da busca por frutos, os homens do período paleolítico faziam uso de instrumentos produzidos por eles próprios. Como eram esses instrumentos? E de que eram feitos?
Então, quais foram os instrumentos que também foram citados nessa aula que aqueles homens da pré-história criaram? E de que eles eram feitos? Qual era o material feito que eles faziam aqueles instrumentos? Quais eram? Então, vamos pensar um pouquinho, qualquer coisa, reassista a videoaula para que você possa ter melhor entendimento. 2. O fogo foi uma das grandes tecnologias descobertas pelos povos do período paleolítico e trouxe muitas vantagens para os homens da pré-história. Observe a tirinha e logo em seguida responda a questão. Então vamos lá na tirinha. O fogo é muito importante na vida do homem. O fogo, vamos lá. O fogo, que está um pouco embaçado aqui. O fogo é muito importante na vida do homem pré-histórico. Graças ao fogo, ele pôde comer um bom churrasco de dinossauro, tomar uma boa sopa, peixe assado, batatas e etc. Então, com base isso aqui que a gente leu da tirinha, nós vamos responder essa questão. Letra A. Além de ser útil para esquentar a comida, quais outras vantagens que a descoberta do fogo trouxe para os povos da pré-história? Então, com base na nossa videoaula, se você não estiver conseguindo assimilar, volta, assista de novo. Quais foram as outras vantagens que o fogo trouxe para esse povo? Né? Nós falamos também. Então, vamos analisar com cautela para que possamos responder a questão. Número 3. A arte rupestre é o mais antigo tipo de arte produzida pelo homem. Como vimos, esse tipo de arte se iniciou no período paleolítico e está presente em todos os continentes. Pesquise na internet ou no livro didático uma imagem de uma pintura rupestre encontrada em algum sítio arqueológico do Brasil ou do mundo. Após escolher a imagem, você deve reproduzi-la como se estivesse confeccionando-a no período paleolítico, simulando a situação vivida por esses povos. Então, essa questão 3, ela quer fazer você voltar um pouquinho no tempo e ver as dificuldades enfrentadas pelo homem paleolítico para fazer um determinado desenho. E aqui nós vamos ter algumas dicas para que você possa realizar essa atividade. Vamos lá, primeira dica. Infelizmente, não temos como reproduzir a gravura em paredes e tetos de caverna. Então, nós não vamos reproduzir a figura em tetos ou paredes de caverna, mas vamos usar a imaginação. Para a reprodução da imagem, você pode usar uma cerâmica lisa, uma pedra ou qualquer outro tipo de superfície que você tenha disponível em casa. Nesse momento, ok? Vamos lá. Segunda dica: como estamos tentando reproduzir este momento vivido pelos homens do período paleolítico, temos que tentar ser fiéis às ferramentas e materiais utilizados pelos mesmos. Por isso, para pintar a figura, utilize materiais como carvão, tijolo ou mesmo algum tipo de tinta confeccionada a partir de utilização de flores e frutos. Um exemplo de utilização de flores e frutos pode ser o fruto, né, do pé de corante, que tem uma cor bem viva e eu acho que vai ser um dos materiais mais fáceis de ser encontrado para a realização. Terceira dica: não utilize tintas industrializadas. Lembre-se, a intenção é tentar reproduzir as dificuldades e prazeres vivenciados pelos povos paleolíticos na confecção de sua arte. Não se preocupe tanto com a beleza estética da sua atividade. O importante é vivenciar o momento. Então, nós não vamos nos preocupar com a aparência. Não ficou tão bonito, não ficou tão legal como se tivesse feito com tinta industrializada. A intenção da atividade, a atividade proposta, é que nós possamos viver realmente as dificuldades e as alegrias que aquele povo, né, compartilhou durante esse período. Então, você vai ir procurar uma pedra ou uma superfície de cerâmica que dê para você fazer este desenho. Vai pesquisar o desenho, né, que você deseja fazer e vai tentar reproduzi-lo da melhor forma possível, utilizando sempre os materiais naturais, que eram os materiais utilizados pelo homem no Paleolítico. Espero que vocês tenham gostado da videoaula.
Qualquer dúvida, estarei no privado, pode chamar para mim estar esclarecendo de melhor forma. E até a próxima videoaula. Fique com Deus.